Olá, pessoal. Hoje vamos ver questões da pandemia na nossa aldeia. Faz vários dias que eu quero tratar aqui dos assuntos da pandemia propriamente dita, no estado e na capital gaúcha. Mas os shows dos fascistas no palco da rampa do Palácio em Brasília, com seus militantes militarizados, batendo continência para o mente capitão, sempre acabam atraindo atenção e pautando a mídia nacional. No domingo passado, também se repetiu o tenebroso espetáculo contra a democracia e a favor de uma ditadura bolsonarista. Mas vou tentar manter o foco em quem está combatendo de fato a Covid-19 e não em quem está conturbando pelo quanto pior melhor, pregando o caos e o genocídio. Vou tentar não focar hoje em quem apenas quer manter o seu protagonismo midiático, que sempre foi baseado em falsos conflitos e na polarização popular. Os a favor da cloroquina versus os contra. Os a favor do isolamento vertical e os contra. Mas é muito difícil não responder às provocações dessa direita bolsonazista. Vamos lá. Os secretários da Fazenda dos estados pressionam pela sanção presidencial do projeto de socorro emergencial aos estados e municípios. Ajuda que o Congresso votou às pressas, mas que está há mais de 10 torturantes dias na mesa do presidente para ele simplesmente assinar. Reclamam os governadores e prefeitos que é urgente a liberação dos recursos, ainda que em valores muito insuficientes para o tamanho das ações públicas necessárias para salvar vidas nessa crise sanitária. Missão humanitária é essa que o governo federal faz pouco caso e hostiliza. Tanto é assim que depois dos cortes nos planos de assistência social aos mais necessitados, como o expurgo de muita gente do Bolsa Família, e de romper os vínculos com os conselhos populares e comunitários, essas populações estão sendo agora redescobertas como os invisíveis, por não estarem no cadastro único do governo. A propósito, o governo federal promete começar a pagar nessa semana a segunda parcela do auxílio emergencial aos que estão sem renda nenhuma nesta crise. Promete reduzir as absurdas aglomerações nas imensas filas nas agências da Caixa Econômica. Mas, a julgar pela incompetência do gaúcho Onyx Lorenzoni, tudo vai se repetir lamentavelmente. Pior do que a redescoberta dos invisíveis, essa pesquisa de saber quem tem direito ao auxílio emergencial está se constituindo num trabalho de arqueólogos do perfil dos necessitados do Brasil. Esse trabalho de arqueologia descobriu uma nova camada de brasileiros que não apenas são invisíveis ao Estado, como de fato não existem legalmente. Cerca de 3 milhões não têm acesso a nenhum auxílio governamental por não terem registro de nascimento. Oficialmente eles não existem, não têm acesso à escola nem ao SUS. Sequer podem registrar seus filhos, não são cidadãos brasileiros. Alguns tentam provar na justiça que eles existem de fato, mas não têm nenhum papel para comprovar, não tem registro de nascimento. Só podem dizer de boca que existe, mas não tem como provar. Enquanto isso, sem comando na saúde do país, começamos a semana com 240 mil casos de infectados com coronavírus e 16 mil mortes confirmadas. Seguimos sem o ministro da Saúde para comandar o enfrentamento da tal gripezinha do Bozo, apenas com o general de prontidão ocupando interinamente o cargo. Por aqui, finalmente chegando na pauta de hoje, o governo gaúcho avalia ajustes dos indicadores do seu plano de distanciamento controlado. Com o grande número de testes rápidos que foram disponibilizados, esse tipo de teste passa a ser em maior número que os testes moleculares, que são os únicos testes computados até agora nos dados oficiais dos casos confirmados de Covid-19 no estado. No momento, o Rio Grande do Sul está
o Rio Grande do Sul está oficialmente com 3.700 casos e 144 mortes. Na prática, computar esses testes rápidos vai confirmar o que já se sabe, vai mostrar que os números reais de casos e mortes são bem maiores que os oficiais. Cerca de 10 vezes maiores é o número de infectados, ou seja, cerca de 30 mil gaúchos estão com a doença e muitos contagiando outros sem saber que são portadores do vírus da morte. O distanciamento controlado gaúcho está chamando a atenção no país inteiro como uma iniciativa científica de flexibilizar as atividades econômicas. O plano é monitorado por regiões e perfis com bandeiras caracterizando a gravidade local do Covid-19. Os testes rápidos vão impactar na cor das bandeiras para tom mais escuro, sinalizando um aumento de gravidade da pandemia em cada região do estado. Em Porto Alegre, a ampliação de testagem já se refletiu nos números do boletim informativo que subiu, numa semana, de 652 casos para 1.354 infectados. Com 21 mortes, a capital passou a monitorar o isolamento através de tecnologia de monitoramento de movimentação dos celulares pelas regiões da cidade. A Prefeitura promete instituir uma força-tarefa para atender às demandas da população em resposta às reportagens que indicam que houve uma redução drástica de recursos do município para a assistência social. Redução que ocorre num momento em que a superlotação dos albergues que há superlotação de albergues e há um assombroso aumento de moradores de rua na cidade. Quem participa das ONGs sociais da capital reclama muito do prefeito, como é o caso do grupo Cozinheiros do Bem. Os voluntários colocaram pias portáteis em diferentes pontos para os moradores higienizarem as mãos. Mas o executivo se negou a fornecer a água. Pode isso? Mesmo assim, instalaram as pias sem autorização do prefeito, que ameaçou de retirá-las, sendo que o próprio grupo que abastece as pias com sabão líquido semanalmente. O diretor do Sindicato dos Municipais de Porto Alegre, o SIMPA, que eu fui um presidente fundador, denuncia que o Marquesan fechou vários albergues da cidade e sucateou a Fundação de Assistência Social da Cidadania, a FASC. Por outro lado, está havendo grandes aglomerações das pessoas que vão praticar caminhadas na beira do Guaíba e ver o pôr do sol maravilhoso desta época do ano. Em decorrência desse comportamento, o prefeito descartou a possibilidade de fechar a orla do Guaíba para pedestres, bem como se posicionou contra fechar a avenida para o trânsito de veículos durante os finais de semana. O prefeito alegou que na Inglaterra, na Espanha e Itália fecharam ruas e avenidas para que as pessoas possam andar mais em locais abertos, locais em que possam manter o distanciamento físico para desestressarem da quarentena ao ar livre. Cá entre nós, pensando bem, se permitirem o trânsito de veículos, as pessoas vão se aglomerar ainda mais pelas calçadas e passeios por ficarem com menos espaço livre para caminharem. Faz sentido, né? A questão fica sendo a consciência de cada um dos riscos de contaminação e manter o distanciamento físico entre as pessoas de forma a curtir a hora do Guaíba de boa.